Muito bem, bom dia. Bom dia. Nós costumamos sempre ter um cumprimento na igreja cristã, que é a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, quando eu falar assim, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, para quem não está acostumado, não se assuste, não é nenhum enigma, é só uma maneira da gente declarar que a gente quer que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, tá bom? Eu quero primeiramente agradecer a todos que separaram o tempo para estar conosco nesta manhã, muito especial para nós, para a Igreja Cristã Evangélica de Charlotte. Nós tínhamos preparado um boletim para entregar na mão de vocês, mas o Márcio trouxe o café e esqueceu o boletim. Não sei, acho que teve algum interesse mais particularizado no café. Mas nós temos ele virtual. Eu vou pedir para mim fazer uma coisa que o pastor não gosta, é mexer no celular na hora do culto. Eu vou deixar ela mexer no seu celular. Eu acho que está no nosso grupo, e aí se você quiser passar para aos conhecidos que não estão no grupo da igreja, que estão aqui, por favor, tá bom? Depois aqueles que a gente não tem um contato, você não conseguiu o boletim, por favor, depois do culto só pede, a gente passa para você. O boletim que você era para receber vai dar um pouquinho da história da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. O que é a Igreja Cristã Evangélica do Brasil? Então, no boletim eu escrevi resumidamente. Hoje eu quero apresentar para você que a nossa igreja, esse ano, em agosto de 2024, completa 103 anos de existência. 123. O que eu falei? 103. É só para ver se você estava esperto. 123 anos de existência. Nossa igreja começou em 1901 no Brasil, com o trabalho de um jovem que foi para o país, um canadense, trabalhar nas linhas férreas lá em Minas Gerais, e lá ele falou de Jesus para um britânico, e esses dois entenderam que deveriam entregar a sua vida ao Senhor. E então Reginaldo Jung, que é o canadense, foi para São Paulo, e lá em São Paulo, com um grupo de pessoas, assim como a gente aqui, ele começou a primeira igreja cristã, que se chama Igreja Cristã Paulistana. Então, se você for em São Paulo, no centro de São Paulo, ponha no seu Google Maps Igreja Cristã Paulistana, e você pode conhecer o templo que está lá desde 1901, o grupo se reúne. Essa é a nossa história. E daí por diante a igreja cresceu, ela se expandiu, ela chegou muito forte em Goiás, por meio do vou chamar de gringo convertido, Frederick Blas, que é o britânico que aceitou Jesus com Jung. O que ele fez? Ele entendeu que Deus estava chamando ele para pregar o evangelho em outros lugares, e ele se tornou um colportor. Sabe o que é isso? Colportor, essa palavra bonita, era alguém que vendia a Bíblia de casa em casa. Então ele se juntou à sociedade bíblica e começou a vender Bíblia de casa em casa. Ele tinha um jumentinho, depois ele teve outros jumentinhos, e ele juntava as Bíblias ali, e ele saía de cidade em cidade. Foi onde ele chegou até fora do país, visitando tribos indígenas, levando a palavra de Deus. Assim é a história da Igreja Cristã Evangélica, que hoje chega em Charlotte, depois de 103 anos, é a primeira igreja em solo americano. Nós temos igrejas em outros países, mas é a primeira igreja em solo americano. Tá bom? Então, para você conhecer um pouquinho, lá no boletim tem o site da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Você pode entrar e conhecer outras coisas que a Igreja Cristã Evangélica faz para a glória de Deus. Uma coisa que você precisa saber, que está aqui, essa igreja aqui, como a grande maioria da Igreja Cristã Evangélica no Brasil e em outros lugares, temos como referência as Escrituras Sagradas. Então, no nosso culto, você não vai ouvir palavras de autoestímulo no sentido de ideias mirabolantes ou coisas que algumas igrejas hoje, infelizmente, têm feito, né? Nós vamos sempre ter um texto bíblico, e nesse texto bíblico haverá uma mensagem. E dali nós vamos tirar verdades espirituais para nós. E hoje,
começar, nós vamos falar sobre Efésios. Né? Efésios, de vez em quando, foi uma palavra feia em inglês, tá? Foi agora Efésios, certo? Ok. Então, Efésios, eu vou sempre tentar falar pausado, para ele não pôr em inglês uma palavra muito feia ali. Mas se a palavra feia em inglês aparecer, você entenda que não é esta, é Efésios, ok? E nós vamos começar hoje, então, falando de Efésios. E aqui nessa igreja nós sempre teremos uma pregação expositiva da palavra e contínua. Então hoje nós vamos ver Efésios capítulo 1, do 1 até o 14. Se domingo que vem você quiser voltar, é um prazer que você volte. Você vai ver que o pastor vai pregar de Efésios 1:15 até um outro pedaço. E assim sucessivamente, até nós terminarmos toda a carta de Efésios. E então nós vamos entender de Deus, de colocar uma outra carta, um livro, para a gente novamente ouvir a mensagem. Nós entendemos que assim o crente consegue entender toda a mensagem que Deus quer dizer naquele livro. Ao invés da gente, de repente, pregar hoje em Efésios, amanhã em Gênesis, outro dia em Apocalipse, depois vai para Mateus, e as pessoas ficam sem saber toda a história que Deus quer falar com você. Tá bom? Então, se você tiver desejo no coração de voltar, fique à vontade, venha. Domingo que vem, 9 horas da manhã, estamos programados para estar aqui com boletim e café. Não só um dos dois. Hoje nós vamos ler esse texto, então, vai estar para vocês acompanharem, tanto em inglês e em português. Mas antes de ler o texto, eu queria que você entendesse que Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma igreja que o apóstolo Paulo começou. Ele esteve ali, a história desta igreja está em Atos capítulo 19. Se você quiser conhecer depois, você pode ler como ele chegou ali, como ele pregou. Era uma cidade muito boa, era uma cidade assim, grande, era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha uma das 7 maravilhas do mundo na época, o templo da deusa Diana. Era uma cidade muito concorrida, as pessoas iam para lá para negociar, porque ela tinha um porto muito grande, e os mercadores então ficavam por ali fazendo os seus negócios. Então, isso é a cidade de Éfeso, onde Paulo chegou, pregou o evangelho, construiu ali uma igreja, e depois de 10 anos, ele resolveu escrever uma carta. Ele tinha ido embora, agora ele já estava preso em Roma, nessa carta que ele escreve, e ele vai escrever uma carta para a igreja. O que será que Paulo tem a dizer para esses irmãos depois de 10 anos? Paulo escreve uma das cartas mais completas do Novo Testamento. E ele começa no capítulo 1 dizendo para este povo lembrar que Deus tem um presente para nós. E é isso que eu queria dizer para vocês nessa manhã. Deus tem um presente para todos nós. E eu te convido a ler o texto para a gente aprender junto qual é o presente que Deus tem para nós. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele, também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor deixou. Nós reconhecemos que a tua palavra é verdade e reconhecemos que toda a verdade procede do Senhor. Oro pelo meu coração, pelo coração daqueles que estão aqui nesta manhã, pelo coração daqueles que estão assistindo de maneira remota, por aqueles que ainda um dia ouvirão essa mensagem, para que essa palavra crie em nós, ó Deus, mudança, transformação, para sermos segundo a vontade do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Quero salientar algumas curiosidades desse texto que eu li aqui rapidamente, porque o texto é comprido. Mas o texto faz alusão 15 vezes nesses 14 versículos sobre Jesus Cristo. Ou falando da palavra, ou o nome dele, Jesus, ou o nome composto, Jesus Cristo, ou a preposição nele, ou um outro substantivo que Paulo usa em outro momento, dizendo o amado. Então nós temos nesse trecho 15 vezes a referência sobre Jesus. Nesse texto nós também temos 14 vezes uma alusão ao Deus Pai. Então, será que está acabando aqui? Eu acho que está. Vamos trocar aqui. Vamos trocar. É esse? Mudança no time. Mudança no time. Foi? Ok. O texto então faz alusão 14 vezes a Deus Pai, usando a palavra Deus, ou usando o composto Deus Pai, ou as preposições nele e dele, e também o sujeito ele. Então, nesse pedaço, nós temos 15 vezes Jesus, 14 vezes Deus Pai, e nós temos duas referências nos últimos versos, 13 e 14, ao Espírito Santo. Por que eu notei esses números para você? Eu sou matemático? Não, nem gosto muito de número. Mas é para você entender a importância desse pedacinho de texto, ao que Deus quer que a gente entenda sobre Ele. Então, quando a gente vai entender sobre o presente que está aqui nesse versículo, nós precisamos conhecer primeiro quem é que está dando o presente. Da onde vem o presente? Por que é importante conhecer quem nos dá o presente? Porque o presente, muitas vezes, irmãos, fala muito mais em relação àquele que dá do que em relação àquele que recebe. O presente traz uma ênfase daquele que dá o presente. Por falar em presente, eu ganhei um presente. Deixa eu pegar aqui, que parece que eu tenho que abrir para vocês conhecerem. Espera aí. O pastor chegou, a igreja começando, ganhou um presente. Ok? Preciso falar aqui com o microfone, senão o pessoal vai ficar boiando, né? O que será que eu ganhei aqui de presente? Vamos ver. Olha, uma camisa, eu acho. Uma roupa. Ok. Olha. Uma camisa. Que camisa é essa? Vamos ver. Opa! Gostaram ou não? Combina? Posso vir domingo que vem com ela? Vai ter que dançar. Eu não sei quem me deu. Mas assim, no 1, eu vou contar 1, 2, 3. Vocês que conhecem e acham que quem me deu essa camisa, podem falar o nome dessa pessoa, tá bom? 1, 2, 3. Miriam! Obrigado, Miriam. De nada. Por que vocês acharam que foi a Miriam que deu? Quem conhece ela? Resume a vida dela. Esse presente tem muito mais a ver com a Miriam do que eu.
tem? Não, porque a zumba foi uma das salvações da Bíblia. Então a Mina me deu uma camiseta. E ela, sendo mostrada aqui para vocês, poxa, já identificou. Esse presente veio dela. Por que vocês identificaram? A maioria aqui que identificou porque conhece ela. Sabe a história dela, sabe a ligação, sabe que ela é professora de zumba, sabe que toda a vida dela tem alguma coisa mexendo com zumba. Conhecer ela fez vocês identificarem o presente. Ok? A mesma maneira é o presente que nós temos aqui em Efésios. Se você não conhecer quem deu o presente, você não vai entender o presente. Então a primeira coisa que Deus quer aqui nesse texto é que você saiba quem é Ele. E é por isso que aqui está representado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que nós cristãos chamamos na teologia de trindade, que muita gente fica louco para descobrir o que é isso, como que é um Deus que existe em três, e três que são um. Como que é esse mistério de um Deus que se revela em três pessoas? É muito difícil explicar isso e a gente não vai ter uma aula teológica aqui, mas eu queria deixar um exemplo para você sobre o que é um Deus, para você, uma figura. Por exemplo, se eu for falar para você, vai lá no supermercado e compra um ovo para mim. O que você vai trazer? Um ovo. O ovo é composto do quê? Casca, clara e uma gema. Ok? Você vai lá no supermercado e fala para o cara, eu quero só a gema hoje. Vou deixar a casca e a clara aqui. Vou levar a gema. Ou você pode dizer assim, não, o importante do ovo é só a gema e a clara, porque a casca a gente não come. Né? Pelo menos não come na maioria. Eu me lembro quando criança trabalhei na lanchonete e fazia batida de caracu com ovo com as pessoas que iam lá para lá. E aí jogava aquele ovo inteiro assim, batia a casca. Alguém já tomou isso? Então todos vivos, ninguém tomou, tá vendo? Quem tomou acho que não está aqui. Brincadeira, tomou, botei lá. Gemada, né? O pessoal colocava. O que é mais importante? Não tem mais importante. Todos têm o seu papel. A mesma coisa Deus está se revelando aqui para você. Cada um tem o seu papel. O Deus Pai, Criador de todas as coisas. O Deus Espírito que mantém hoje e fala sobre todas as coisas. E Jesus, que executou todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é a palavra. E sem a palavra nada foi feito. Tudo que foi feito por intermédio dele, diz as Escrituras. Então a primeira coisa que você precisa saber, quem é Deus? O Deus que está querendo te dar um presente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz todas as coisas. Ele pensa em todas as coisas. Ele não pode ser pego de surpresa, porque ele calcula de maneira correta todas as coisas. Quando você lê Gênesis e vê como que ele criou tudo, você percebe isso. A Bíblia diz para nós que Deus é todo-poderoso, ou seja, não há nada que Deus não possa fazer. A Bíblia diz para nós que Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas. E a Bíblia nos ensina que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Esse é o Deus que quer te dar um presente hoje. O texto fala sobre isso. Agora, qual é o presente? Se você fosse ganhar um presente hoje, o que você gostaria de ganhar? Na sua vida pessoal. Pastor mais colega, segundo Márcio. O que você gostaria de ganhar hoje? Já pensou? Muitas coisas. Pode pensar em coisas materiais. Mas o nosso presente, segundo o texto, é o próprio Deus. Deus não dá nada menor do que Ele mesmo. Ele não dá nada mais insignificante. Veja, as outras coisas não são insignificantes totalmente, mas diante de Deus, diante do grande presente de Deus, parece que todas as outras coisas se tornam um pouco menos significantes. Então, o nosso Deus nos dá de presente Jesus Cristo. E Ele revela isso na sua palavra lá em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra de Deus diz que Jesus é um presente para os povos. Jesus é algo que as pessoas precisam
receber. E o que esse presente vai trazer para mim e para a sua vida? A primeira coisa está no versículo 5. Ele diz assim, que todos que receberem Jesus, no versículo 5, são agora adotados como filhos de Deus. Interessante isso. Porque a grande maioria das pessoas entendem que o mundo é feito de filhos de Deus. Todas as pessoas são filhos de Deus. Hoje está pior até porque as pessoas dizem que até os pets são filhos de Deus. Há essa ideia. Mas veja, há uma diferença em ser criatura e em ser filho. Houve um grande problema. Aquele quadro que está ali na parede fala um pouco sobre isso. Você já viu aquele quadro também? Um quadro bonito? Eu tenho um dele de tamanho menor. Fala sobre a criação. É a mão de Deus e de Adão. E esse quadro representa uma coisa interessante. Os dois estão separados. E a Bíblia diz sobre isso. Deus criou o homem, mas houve uma separação. Se você ler Isaías 59:2, vai dizer assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Houve uma ruptura no laço dos filhos de Deus. E eles se distanciaram de Deus. E porque se distanciaram de Deus, eles se tornaram criaturas de Deus e não mais filhos de Deus. E é necessário ter um caminho de volta. E esse caminho de volta foi proposto pelo próprio Deus. Como é que eu vou trazer os meus filhos de volta? Como é que eu vou fazer com que eles não sejam mais pessoas distantes, mas se tornem de novo os meus filhos? Então a palavra diz aqui que em Jesus nós somos adotados. Você pode ver no próprio livro, na própria carta de Efésios, no capítulo 2, versículo 4, que ele diz assim, letras pequenas aqui, só um minutinho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossa transgressão, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja, o presente de Deus, que é rico em misericórdia, fez com que a gente que estava morto agora esteja vivo de novo, mas por causa de Jesus. Adotados como filhos de Deus, o próprio Jesus falou para nós lá em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém volta ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Primeiro presente de Deus na pessoa de Jesus, Ele quer nos tornar novamente filhos dele. Segundo presente que nós vemos na pessoa de Jesus, fomos redimidos pelo seu sangue. O texto do versículo 7 do capítulo 1 que lemos vai dizer assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. A palavra de Deus ensina que o homem está distante por causa do pecado e que, na verdade, o ser humano é um escravo do pecado e, portanto, não consegue se aproximar de Deus porque precisa viver a sua vida no pecado. É a natureza. Paulo, falando no capítulo 6, em Romanos, ele vai falar sobre essa verdade. Ele diz assim: antes os nossos corpos estavam mortos no pecado, mas agora, por causa de Jesus, nós revivemos. E nós não temos mais necessidade de vivenciar o pecado. Algumas vezes a gente vê algumas barbáries na televisão e a gente fala: meu Deus, como é que uma pessoa é capaz de fazer isso? Como é que um cidadão é capaz de agir dessa maneira? Como é que alguém é capaz de uma atrocidade? Não é? Agora, esses são os pecadores. Eles estão aí, todo mundo olha e fala assim: é um pecado terrível. As pessoas vivem isso é terrível. Mas tem aqueles pecados pequenininhos, que às vezes a gente não nomeia mais como pecado. A gente já nomeia como: isso faz parte da minha vida. Essa é a minha natureza. Lá no Brasil tem um ícone, né, que é a tal da Gabriela, né, que é do livro, que se tornou novela. Eu nasci assim,
às vezes o pecado é para nós uma coisa que nós dizemos natureza. Eu sou assim, vivo assim e vou morrer assim. Então para nós já não é mais pecado, faz parte da família. Mas Deus continua dizendo para nós que o homem é pecador e ele precisa da graça de Deus. E aonde está a graça de Deus? Em Jesus. Algumas pessoas não se dão muito bem com esse presente de Deus, porque parece que é muita intromissão na nossa vida. Deus dizer para nós o que é pecado. Mas é assim que Deus age, porque Ele é Deus, Ele que é o santo, Ele é o perfeito, e Ele sabe tudo aquilo que separa a gente dele. Como é que a gente pode voltar? Em Cristo Jesus, no seu sangue, fomos redimidos de todo pecado. O que eu preciso fazer? Não. Eu só preciso crer. Jesus já fez tudo por mim. Terceiro e grande presente que está aqui, nesse texto, Deus diz para nós que agora Ele quer fazer de nós herança. No versículo 11 e 12 Ele diz que nós somos herança dEle. Há uma música muito antiga, que talvez a gente possa tentar cantar aqui na próxima vez, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Alguém lembra dessa música? Olha, duas pessoas. Olha, mas isso é essa. Que legal. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Isso parece até um pouco orgulhoso e petulante, mas não é. É de quem conhece o presente. Por que Jesus morreu na cruz? Porque Ele queria que nós fôssemos abençoados pela morte dele. Eu costumo dizer que as pessoas que não gostam do presente de Deus, dessa história de Jesus morrer na cruz por eles, são pessoas que não gostam nada de graça. Eu não posso receber as coisas de graça. Eu tenho que fazer alguma coisa. Deus não pode me dar de graça. Ele precisa de mim alguma coisa. Então as pessoas acham que tem que ser boazinhas, tem que dar esmolas, fazer o bem e equilibrar a balança de Deus no céu. Eu sei que sou ruim em algumas áreas, mas em algumas áreas eu sou muito bom. Então a balança está equilibrando. E Deus está olhando lá do céu, dizendo, batendo na minha cabeça assim: belezinha, que bom que eu tenho aí na terra. Ele está equilibrando a balança. Ele é bom, mais bom do que ruim. E aí Deus vai dizer para nós que as nossas boas obras diante dele não valem nada. Sabe como é que eu costumo dizer essa frase? Se Jesus pudesse salvar os homens por outro meio e mandasse o seu filho na cruz, ele seria um tolo, no mínimo. Ele seria um tolo, no mínimo. Mas o presente está em Cristo. Não está em outro lugar. E qual é o presente? A sua e a minha redenção. Sermos adotados como filhos. Então, resumindo, éramos inimigos de Deus. Em Cristo nos tornamos filhos. Éramos escravos do pecado. Em Cristo nos tornamos livres. Éramos condenados. Em Cristo nos tornamos herdeiros. Veja, o presente fala mais a respeito de quem dá do que de quem recebe. Por último, eu quero que você conheça a durabilidade do presente. Okay? A minha me deu uma camisa de zumba. Quanto tempo vai durar essa camisa? Quase a eternidade, que eu não vou usar, vou pendurar uma camisa lá. Foi combinado, tá? Ninguém sabia, era só nós, né? Ela vai voltar para mim e está vendendo, tem até lá, que preço, tudo, viu? Vocês não pagando. O que você ganhou na sua vida que mais durou? Já pensou nisso? Presente que você fala assim, puxa, que presente bom, durou muito esse presente. Uma faca do Márcio. Opa. Alguém está querendo Jabá. fazer um jabá. Mas por mais que esse presente dure, ele não vai durar por toda a eternidade. O presente de Deus
para mim e para você, a nossa nova vida de Cristo vai durar pela eternidade. Como é que ele diz isso aqui, pastor? Versículo 13 e 14, quando fala da ação do Espírito de Deus, ele diz o seguinte: agora Deus enviou o Espírito e ele criou um vínculo eterno. Por isso, todos os que creem na mensagem maravilhosa de Deus, recebem o Evangelho em seus corações, creem e confessam em Cristo, eles são marcados com o Espírito Santo. O texto vai dizer aqui que o Espírito é o penhor da nossa herança. Lembra que Paulo está escrevendo para Éfeso, os Efésios, né? Em Éfeso havia um grande comércio, certo? As pessoas paravam os barcos ali, e ali havia um grande comércio. E aí, uma pessoa que tem muitas posses, o que ela fazia para comprar as coisas ali? Muitas vezes ela pegava um escravo dela, que era o cuidador da sua casa, e dava ao escravo o selo dele. Ok? Às vezes um anel, às vezes uma outra marca. E esse escravo, ele ia andando no mercado, e ele ia se interessando pelas coisas que o mestre, que o senhor dele mandou ele comprar. Olha, você vai lá e compra carne de boi. Então, você compra carne de porco, você vai comprar uma geladeira, você vai comprar isso, você vai comprar aquilo. E quando ele ia lá e ele queria alguma coisa, o que ele fazia? Ele falava: olha, esse aqui é meu, eu não vou levar agora. E ele colocava um selo do seu mestre, do seu senhor. É meu, não vou rodar o mercado, deixa aí que eu venho buscar. Está pago, eu venho buscar. Saía e ia pegar outra coisa, colocava um selo, dizia: espera aí, guarda, está pago, eu volto para buscar. Sabe o que Deus fez com a gente? Jesus na cruz disse uma frase: tetelestai, que quer dizer, tudo está pago. Quando ele disse tudo está pago, aqueles que creem nisso, o Espírito Santo veio e marcou. E quando você anda com Deus, você é uma pessoa marcada. Sabe por quê? Porque um dia Jesus vai te buscar. Essa é a esperança maior, o presente maior. Nós estamos neste mundo de passagem e cremos que um dia Jesus Cristo virá buscar. Ele vem buscar a sua igreja, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que andam com Ele. Para terminar, eu quero fazer uma pergunta.